Fala pessoal, beleza? Tudo na paz? Então vamos lá para mais uma aula bacana nossa aí sobre as questões ligadas à geografia, né? Pessoal, a gente vai estar continuando aí falando sobre a questão dos mapas. A gente já falou sobre a questão dos mapas da sua evolução e hoje nós estaremos aí falando sobre o mapa e o seu formato, né? Gente, o ser humano no planeta, quando ele surge, ele sempre teve a intensidade de transformação, ele sempre foi agressivo na transformação, ele sempre se locomoveu de um lugar para o outro. Ou seja, o que vai acontecer, pessoal? Com essa movimentação, com essa transição de um ser nômade para um ser agressivo, né? Ele se locomovendo de um lugar para o outro, ele sempre foi marcando os lugares que ele passava. Então, a questão do mapa ela é tão antiga quanto a questão da existência dos seres humanos. Por exemplo, os mapas antigos, e eu afirmo para vocês, eles tinham uma situação que eram colocados principalmente nos locais aonde esses grupos nômades viviam. Como assim, professor? Aonde os grupos nômades viviam? Se a gente prestar atenção numa sociedade o quê? Numa sociedade antiga, numa sociedade arcaica, numa sociedade nômade, a gente vai ver que os homens eles viviam em cavernas, totalmente diferente de uma sociedade sedentária que é a nossa. Então, com o passar do tempo, a gente vê e vão ser achados várias formas de representação de um espaço geográfico. Então, por exemplo, esse mapa do Brasil que eu tenho aqui atrás, ele vai representar o nosso espaço geográfico atual, com as 5 divisões regionais, com os estados. Nós podemos pegar o globo terrestre também, mas no passado não. No passado nós tínhamos o quê? Uma grande dificuldade. O que significa isso, pessoal? Essa grande dificuldade, ela tinha a característica de um homem não conhecer o espaço geográfico e também não tínhamos o quê? Não tínhamos o uso da tecnologia. Com o uso da tecnologia, nós teremos o quê? Nós teremos facilidade para a locomoção no espaço geográfico e automaticamente para desenhar o quê? Para desenhar esse espaço geográfico aí. Então, com o passar do tempo e com a evolução, os mapas eles foram ficando o quê? Eles foram ficando aí de uma forma mais perfeita, de uma forma que retratasse aquele espaço geográfico passado de uma forma o quê? De uma forma completa. Isso não quer dizer que o mapa ele vai pegar uma região, né? Aquele espaço geográfico e vai botar de uma forma original. O que significa isso? Eu não posso pegar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro e colocá-la no espaço geográfico de uma forma normal, natural. É impossível. O que o mapa nos oferece? O mapa ele pega aquele espaço geográfico gigantesco e ele gera uma redução daquele espaço geográfico gigantesco aí. Então nós podemos notar que o mapa nada mais é do que uma representação do espaço à nossa volta, do espaço aonde nós estamos inseridos, que com o passar do tempo ele vai gerar o quê? Ele vai gerar transformações, ele vai sofrer transformações. Então os mapas antigos aí que nós temos, e que eu acabei de falar para vocês, eles eram mapas aí principalmente daquele espaço geográfico aonde o homem fazia o quê? Fazia a sua movimentação. Ou seja, o homem conhecia pouco o espaço geográfico à sua volta, né? E quando ele saía para caçar ou descobria novas formas, ele voltava para a caverna e automaticamente naquela caverna ele desenhava o espaço geográfico ali. Com o passar do tempo, o homem ele foi o quê? Ele foi, entre aspas, modernizando a questão dos mapas. Então, aquele mapa que ficava somente na caverna, somente na parede, preso lá, de uma forma arcaica, ele já começa a ser transformado manualmente, ele já começa a andar com o homem. Como assim, professor? Ele começa a andar com o homem. Nas paredes das cavernas, ele está preso, né? A gente vê que as pinturas rupestres, as pinturas antigas, está preso ali. Com o avanço do homem, com a descoberta de novas regiões, o homem começa a pegar pedaços de rochas, ele começa a desenhar, por exemplo, uma vegetação que ele viu, uma montanha que ele ultrapassou, um rio onde ele parou para beber água, ele começa a botar aonde? Ele começa a botar ali naquela rocha peles de animais e até mesmo coco. O cara pegava lá um coco e desenhava um mapa naquele coco.
Com o passar do tempo, com a evolução humana, o mapa nada mais é do que o processo feito pelo homem. E todo o processo feito pelo homem, ele vai ter uma questão o quê? Ele vai ter uma questão de evolução. Nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que esses mapas vão gerando o quê, pessoal? Vão gerando mais informações. Por exemplo, a partir do século XV, a cartografia, já foi falado para vocês, nada mais é do que a arte de elaborar mapas, ela começa o quê? Ela começa a ficar um pouco mais ampla. Século XV, período das grandes navegações, nós teremos o quê, pessoal? O que eu posso afirmar para vocês? Os europeus começam a sair em busca de novos territórios. Eles saindo aí em busca de novos territórios, eles vão descobrir novas áreas. Descobrindo novas áreas, automaticamente eles terão a necessidade de retratar aquelas novas áreas, aquelas novas regiões que eles descobriram, que eles chegaram, em um papel. Então, com o passar do pergaminho, depois nós teremos aí os mapas do século XV, automaticamente o mundo ali, ele começa o quê? Ele começa a ter novas descobertas territoriais. Os mapas vão ter uma suma importância de identificação. Então, atualmente, nós temos aí o quê? Mapas que vão retratar regiões, espaços geográficos pequenos e espaços geográficos gigantescos aí. Nós podemos ter mapas somente de um bairro, mapas que vão pegar somente partes de um bairro, ou o mapa mundi, né, que vai pegar todo o nosso planeta aí de uma forma o quê? De uma forma igual. Não temos só os mapas, nós temos aí as formas que vão representar o espaço geográfico aí de uma forma o quê? De uma forma completa. Mas essa forma completa, ela não quer dizer que nós teremos perfeições. Por exemplo, se eu pego o nosso famoso globo terrestre aqui, a gente vai ver algumas identificações. Por exemplo, nós temos aqui a Austrália, que está passando aqui, ó. Eu posso pegar outros países aqui, ó. Nosso caso aqui, olha o Brasilzão aqui, ó, com algumas divisões, algumas classificações. Ou seja, mas nós podemos notar que nós teremos somente os fatores principais nessa representação. Quais são os fatores principais nessa representação? Por exemplo, a capital ou as capitais dos países, os estados mais importantes aí. Por exemplo, aqui nós podemos identificar os oceanos, ou seja, nós podemos identificar o que? Os continentes. Então, nós podemos identificar, e eu posso afirmar para vocês, que o mapa ele vai ter a representação do espaço geográfico, né? Nós temos a representação daquele espaço geográfico, mas não é perfeito, porque a gente não consegue pegar aquele espaço geográfico de um tamanho o quê? De um tamanho real e colocá-lo daquele mesmo tamanho. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que reduzir aquele espaço geográfico. São as famosas escalas cartográficas, né? A gente reduz aí o espaço, a região e bota onde? E bota numa forma aí de papel para identificar aquele espaço. Então, com o passar do tempo, o que é nítido? O que nós podemos notar? O que eu posso afirmar para vocês? Essa transformação dos mapas. O mapa do século XXI, ele vai ter milhares e milhares e milhares de informações. Eu não posso pegar o mapa do século XXI e comparar com o mapa do século XV, do período das grandes navegações. Nós teremos modificações gigantescas, principalmente pela forma ligada ao quê? Pela forma ligada à tecnologia. Hoje, os mapas, eles são feitos de quais formas aí? Principalmente por satélites. Foto de aviões que começa a partir do século XX, né? Os aviões começam a passar por determinadas regiões e automaticamente fotografando. Hoje não. Hoje nós temos os satélites que estão à volta aqui, ó, da órbita do nosso planeta, ou seja, acima da nossa atmosfera, batendo foto aí e pegando todas as regiões do nosso planeta. Diferentemente daquela parte lá dos homens nômades, aonde o cara só pelo olhar ele via alguma coisa e através do seu olhar, de uma forma arcaica, de uma forma antiga, ele botava onde? Ele botava na parede aí da sua caverna. Então, o mapa, como qualquer processo humano, ele passou por uma evolução. Mas isso não quer dizer, e eu afirmo para vocês, que o mapa ele chega à perfeição de pegar todo o espaço geográfico de uma forma igualitária, né? Eu não posso pegar a cidade do Rio de Janeiro, do seu tamanho gigantesco, e colocar no espaço geográfico de uma forma natural. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma redução e colocar aquele espaço geográfico citado ali para que haja a facilidade.
Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula aí sobre a questão dos mapas, da sua evolução. E em breve nós estaremos de volta aí. Beijão do tio Cris aí, um abraço!